Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas da Trilha 27, é um prazer uma vez mais estar aqui com vocês para juntos lermos a segunda carta do apóstolo Pedro. Essa segunda carta que é uma carta pequena como a primeira, mas igualmente rica em revelações dadas pelo Espírito Santo de Deus. Nessa segunda carta, Pedro tem duas preocupações. A preocupação dele para os mesmos leitores, né? Cujo destino teve a primeira carta, basicamente combater os falsos ensinos, os falsos mestres e reafirmar a promessa da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso 4 do capítulo 1, ele diz assim, verso 3, diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Dentre as grandes promessas que o próprio Senhor Jesus fez, uma tem uma relevância muito grande, que é o fato de que ele iria voltar outra vez, ou vai voltar outra vez. Nessa toada, é importante que nós destaquemos que o próprio Pedro faz uma menção muito firme, muito categórica, muito convicta da sua experiência pessoal com Jesus, com o Cristo. Ele vai dizer no capítulo 1 que os seus olhos viram a majestade, fazendo uma referência direta à experiência da transfiguração de Jesus. E não somente isso, ele vai dizer que a própria profecia, a palavra profética, ou seja, os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre a vinda de Jesus e sobre um futuro escatológico onde tudo estaria no seu devido lugar. Versos 19 até o 21 do capítulo 1, ele diz assim: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que maravilha! Pedro aqui, ele dá basicamente duas bases para defender o que defende. E ele diz assim: eu vi. Talvez se fosse nos nossos dias ele dissesse: eu vi com esses olhos que é a terra de comer, né? Eu vi a sua majestade, eu não estou enganado. Não estou enganado e nem estou enganando ninguém. Ademais disso, ele está dizendo, os profetas, há uma autoridade profética. Os profetas falaram que ele viria. Os profetas falaram do seu reino escatológico. E é interessante que, depois que ele fala essas coisas, ele começa o capítulo 2, fazendo menção que na própria história do povo de Israel apareceram falsos profetas. Apareceram falsos profetas que introduziram encobertamente heresias de perdição e negaram o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E ele vai usar aí alguns exemplos no próprio Antigo Testamento e vai rememorar aos seus ouvintes, aos leitores da sua carta, e essa carta que passou pelo Ponto, Capadócia, Bitínia, Ásia, enfim,
para quem ele havia enviado, para as igrejas, né, a igreja cristã ou gentílica que estava nesses lugares. E ele vai dizer justamente isso. Olha, na história de Israel temos exemplos de que essas pessoas, os falsos mestres, os falsos profetas, eles não terminaram bem porque Deus trouxe juízo sobre eles. No verso 17 do capítulo 2 ele diz assim: estes, referindo-se aos falsos profetas, são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. E logo no capítulo 3, ele vai seguir no início, né, admoestando seus leitores de que nos últimos dias aparecerão, verso 3 do capítulo 3, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É uma crítica que Pedro faz, muito feroz, muito veraz, a esses falsos mestres. Mas a partir do verso 8, ele começa a encher o coração dos seus leitores de esperança, quando diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui ele dá mais ou menos como uma espécie de justificativa, né? E talvez a melhor palavra não seja essa, justificativa, mas ele explica que essa aparente tardança da vinda do Senhor tem um motivo que está baseado no interesse de Deus em que os homens se arrependam dos seus pecados, porque o futuro sem Deus é horrível, o futuro sem Deus é terrível, o futuro sem Deus é algo que nem o próprio Deus deseja para os homens. E ele, no verso 14, Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, diz algo para os crentes. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai. Interessante esse verbo, né? Procurai. É como a expressão, como alguém que diz assim, olha, você busque, como alguém que perdeu alguma coisa e está buscando avidamente, né? Procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Uma vez mais, ele ressalta aqui a necessidade de estar vigilante, a necessidade de considerar essa longanimidade de Deus para com os homens. E ele termina a sua carta dizendo para nós algo muito maravilhoso, que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas coisas estão muito íntimas, possuem uma ligação muito íntima, porque esse conhecimento do qual Pedro fala aqui não é um conhecimento meramente racional, mas é um conhecimento relacional. Relacione-se com Jesus, relacione-se com Jesus Cristo, relacione-se com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quanto mais você se relacionar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais compreensão da profundidade, do favor imerecido que você recebeu, você terá. E isso te colocará de joelhos diante de Deus. Isso fará com que você, dia após dia, fique mais assombrado
com esse Deus, com o seu amor, com a sua graça, com o seu poder e com a sua misericórdia. Lembremos-nos o fato de Jesus estar aparentemente tardando não significa que ele não virá como justo juiz. Deus te abençoe, Deus te guarde e que tenha uma leitura abençoada da segunda carta de Pedro.